amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, né, pelo nosso canal no YouTube. Estamos na central de gravações da igreja em Campina Grande. Nosso local fica situado na Avenida Presidente Costa e Silva, 1462, no bairro do Cruzeiro. Queremos, antes de começar a mensagem, né, lembrar aos nossos amados irmãos que próxima segunda-feira estaremos dando início, né, a mais um clube da leitura. Pelas muitas misericórdias do Senhor, esse vai ser o 11º clube da leitura. E o livro que nós vamos ler é um livro que tem como tema, né, Vocês Não Sabem? Graças ao Senhor, né? Mais um clube da leitura. A mensagem de hoje ainda está sendo extraída, né? Vai ser a 5ª mensagem desse livro, O Coração da Bíblia, né? E o tema da mensagem que nós vamos desfrutar hoje é lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus. O versículo base está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Quem puder nos acompanhar, né? O versículo diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Graças ao Senhor, nós somos cooperadores de Deus. E não só nós somos cooperadores de Deus, mas também nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo, ele começa expondo, irmãos, duas situações que estavam passando-se ali na igreja em Coríntios. Na verdade, ele vem expor, né, a condição, naquele momento, da igreja em Corinto. E no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Precisamos lembrar que a igreja em Corinto, ela era constituída de duas classes de pessoas. Ela era constituída de gregos e ela era constituída de judeus e gregos. E é interessante porque no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 22, Paulo fala o seguinte, a palavra diz o seguinte: portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Interessante porque era uma igreja onde essas duas classes, elas tinham dois objetivos assim totalmente distintos. Como o versículo mostra, os judeus eles buscavam sinais. Eles estavam acostumados com os sinais do Antigo Testamento. Já os gregos, eles estavam acostumados, né, com a questão do conhecimento, com a questão da sabedoria. Eles gostavam muito de discutir opiniões. E essa situação levou aquela igreja a passar por algo assim que muito danifica as igrejas, que é a situação de divisão. No versículo 3 e até o versículo 4, Paulo fala assim, em 1 Coríntios, ele diz, capítulo 3, versículos de 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, logo aqui no começo, logo no capítulo 3,
Paulo ele começa a expor essa situação. Era uma situação aonde, por causa das muitas opiniões, devido uns buscarem sinais, outros buscarem conhecimento, havia muita preferência dentro dessa igreja. E essas preferências, essas opiniões, irmãos, levaram a igreja a entrar nessa condição de divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro. Os mais espirituais diziam que era de Cristo. Mas toda essa situação era causada, vamos dizer assim, por unicamente duas coisas. O que é que faltava aos irmãos ali em Corinto? O que eles precisavam, na verdade, era conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e a cruz de Cristo. Quando você chega em 1 Coríntios, capítulo 1, quem puder aqui nos acompanhar, versículo 4 a 7, fala o seguinte, Paulo fala: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tinha tanta palavra, uma igreja que tinha tanto conhecimento, uma igreja que tinha tanto a manifestação dos dons, havia muita manifestação dos dons. Por que essa igreja, com todos esses aspectos tão positivos, ela entrou numa condição tão negativa, como essa condição, irmãos e amados amigos, de divisão? É porque, infelizmente, eu volto a afirmar, faltava nos irmãos um conhecimento de Cristo, mas não segundo a mente humana, mas um conhecimento de Cristo baseado no Espírito, baseado num relacionamento de vida. E faltava também a eles, né, pegar todas essas contendas, todas essas preferências, todo esse sentimento de divisão, eu prefiro A, eu prefiro B, eu prefiro C. Eles precisavam pegar tudo isso, assim como nós também precisamos aprender com essa experiência de 1 Coríntios, né, com os irmãos ali na igreja em Corinto. Eles precisavam pegar tudo isso e colocar onde? Na cruz de Cristo. Porque se nós usarmos Cristo e usarmos a cruz de Cristo na nossa vida, nós vamos evitar muitos problemas na vida da igreja. Muitos problemas mesmo. Faltava aos irmãos ali em Coríntios experiências vivas com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 2, Paulo diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, Paulo, ele era alguém muito capaz. Paulo, ele foi alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Na sua juventude não havia ninguém igual a Paulo. Então, se o problema era conhecimento, se o problema era capacidade humana, isso Paulo tinha. Mas é interessante porque quando Paulo foi até os Coríntios, ele não foi até eles baseado no seu conhecimento, baseado na sua capacidade. Porque o que Paulo queria mostrar para os coríntios, que o mais importante do que unicamente um conhecimento, é Cristo sendo aplicado em nós. Por isso que ele fala assim: fui entre vós, né, senão, segundo quem? A Jesus Cristo, e este crucificado.
Cristo crucificado, se eu aplicar esse Cristo crucificado na minha vida, as minhas opiniões não vão prevalecer. A minha boa maneira de ser, as minhas coisas não vão prevalecer. Sabe, irmãos e amigos, não é errado ter opinião. Não é errado de maneira alguma. Ter opinião é algo saudável. Isso denota que você não está indiferente à situação. O problema é quando nós queremos sustentar a nossa opinião. É quando nós queremos impor a nossa opinião. Ou a nossa maneira de ver as coisas. Aí sim, aí nós causamos um grande problema na vida da igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só na vida da igreja, não. É em todo, em qualquer lugar. Na nossa vida familiar, por exemplo, marido e mulher. Por que há muita discussão às vezes? Porque alguém quer impor a sua razão. Alguém quer impor a sua opinião. Outro exemplo prático também. Muitas vezes você trabalha num ambiente onde talvez você não concorde com a ideia do seu gerente, do seu chefe. Talvez você não concorde com a maneira como as pessoas estão conduzindo ali. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai chegar e você vai querer impor a sua ideia? Isso não vai dar certo. Isso vai causar um grande problema. Então eu volto a afirmar, não tem nenhum problema em você ter sua opinião. Não tem. O problema é quando a gente quer sustentar a nossa opinião. É quando a gente quer impor a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Aí sim, aí nós causamos um grande problema em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto da igreja, que é o aspecto de congregar, no aspecto familiar e também no aspecto social. Então, toda essa situação era devido a quê? Devido à falta desse Cristo crucificado na vida dos irmãos e também trazendo para nós na nossa vida. Muitos problemas que nós passamos é porque falta ainda, na minha experiência, eu creio que também a experiência de vocês, falta ainda eu aplicar esse Cristo crucificado na minha vida. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Há duas coisas, irmãos e amigos, que vão sempre estar em guerra, que vão sempre estar lutando entre si. Essas duas coisas, elas vão ficar até a gente dormir no Senhor, até a volta do Senhor, elas vão ficar guerreando. Você sabe quais são essas duas coisas? É a carne e o espírito. É uma guerra constante, é uma guerra diária mesmo. Não existe treva, não existe pausa, sabe? Não existe, não. Essa guerra ela é constante. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Êxodo 17. Êxodo 17. Deixa eu só marcar aqui 1 Coríntios para ficar fácil de eu voltar. Êxodo 17, versículo de 8 a 15. É um texto muito conhecido nosso. Certo? Fala, Êxodo 17, versículo de 8 a 15. Diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque.
Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Versículo 16, para a gente ganhar um tempinho, fala assim: e disse, porquanto o Senhor jurou, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. E disse, porquanto o Senhor jurou. Veja, porquanto, eu quero tocar nessa frase, irmãos, por isso que eu estou repetindo. Porquanto o Senhor jurou. Isso foi um juramento que quem fez foi o Senhor. E Deus não quebra os seus juramentos. Haverá guerra do Senhor. De quem é essa guerra? Essa guerra não é minha. Essa guerra não é sua. Essa guerra é de quem? É do Senhor. Contra Amaleque, de geração em geração. Quem é Amaleque, irmãos? Em tipologia, aqui no Antigo Testamento, Amaleque é a nossa carne. E Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: porque a carne milita, ou guerreia, ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, noutra tradução, fala assim: porque a carne milita dia a dia contra o Espírito. Essa luta, ela é constante, ela é diária. Então, no ambiente onde nós temos muitas pessoas convivendo junto, nós vamos ter muitas dificuldades, se a gente de fato não souber aplicar a cruz de Cristo. Se a gente não tiver esse conhecimento de que a nossa carne, ela vai estar sempre lutando contra o Espírito. O Espírito vai estar sempre lutando contra a carne. Nós passamos por um período onde nós fomos obrigados a ficar 3 meses em casa. E foi comprovado, né, que durante esse período de 3 meses, houve muitos conflitos dentro dos lares. Por que houve tantos conflitos dentro dos lares? Se dentro dos lares só vai estar ali quem? As pessoas a quem você ama. Vai estar ali o esposo, a esposa, os filhos. Então, se dentro da minha casa só tem pessoas que eu amo, que me amam, por que deu tanto conflito? Porque, de fato, existem essas duas coisas. Existe a carne e existe o Espírito. E quer seja o lado bom da carne ou o lado mal da carne, né? Às vezes a gente fala assim: não, mas a minha opinião é boa, a minha sugestão é boa. Não é interessante que, mesmo sendo uma boa sugestão, uma boa opinião, ainda assim pode causar uma grande confusão. E o que é que a gente precisa então? A gente precisa de fato da cruz de Cristo. A gente precisa conhecer esse Cristo de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. A gente precisa ter experiências íntimas com o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Paulo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Interessante porque nesse versículo aqui, Paulo fala de entranhados afetos de misericórdia. Essa palavra entranhados, né,
ela vem do mais profundo do nosso ser. Se não houver esse sentimento do mais profundo do nosso ser para com as pessoas, se nós não conseguirmos amar as pessoas com esse amor de Cristo, na verdade é de fato assim, amar com as suas entranhas. É um amor tão grande, tão profundo, que chega a doer em você. Então, se a gente não amar as pessoas com esse amor de Deus, nós não vamos conseguir evitar as desavenças. Nós não vamos conseguir evitar as confusões por causa das opiniões. E nós não vamos conseguir evitar as divisões. Por que marido e mulher se separam? Por que infelizmente hoje muitos casais têm jogado fora o seu viver familiar? Porque alguém quer que a sua opinião prevaleça. E é interessante que, como eu convivo muito com as pessoas no dia a dia, né, eu sou comportor, e nós temos um trabalho também de estar orando pelas pessoas na rua. Né? Eu posso orar com você? E uma das orações assim que a gente mais faz, eu falo a gente porque esse trabalho não é só eu que faço, certo, irmãos? E amados amigos que estão nos acompanhando. Esse trabalho envolve toda a igreja, certo? Envolve também alguns jovens, né? Vários irmãos. Né? E uma das coisas assim que as pessoas mais nos pedem, né, é orar para a restauração da família. Muitas famílias estão sendo danificadas, muitos casamentos estão sendo desfeitos. E quando você vai ouvir o falar das pessoas, é simplesmente porque a opinião de um, a opinião de outro é quem quer prevalecer. E isso é algo muito sério. Se a gente não aprender a amar as pessoas com o amor de Deus, a gente não vai conseguir se relacionar com ninguém. Senhor Jesus. E uma das coisas que a gente precisa, irmãos, para começar a resolver essas questões, é se alimentar do Senhor. Quando você volta aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo fala assim, ó: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Quando nós chegamos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor fala o seguinte, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4, o Senhor fala assim, João 14, 4. Peraí, João 14, 4. Vamos ler primeiro João 7, 37. Eu acho que eu... João 14, 4, ou é João 4. Deixa eu ver só um momentinho aqui, amados irmãos. Aquele porém que beber da água que eu lhe der. É João 11. Primeiro para João 7. João 7, 37. Amém? Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. O Senhor falou assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando o Senhor falou isso, o Senhor falou numa condição interessante, porque se era uma festa, e era o último dia da festa, então se presume que as pessoas já tinham bebido bastante, não é verdade? Então como é que o Senhor vem assim, no meio das pessoas, e na verdade aqui fala assim, fala que no último dia, né, o Senhor levantou-se, na verdade o Senhor gritou. O Senhor não simplesmente falou assim, ó, se alguém tem sede, ó, se você tem sede, se alguém tem sede. Não, o Senhor gritou mesmo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que o Senhor falou isso? Porque por mais que a gente tente se saciar com as coisas do mundo,
Por mais que a gente tente saciar a nossa sede com as nossas coisas, nós nunca vamos conseguir saciar a nossa sede. A única pessoa que pode de fato saciar a nossa sede é o Senhor. E é interessante que, se uma criança, por exemplo, tiver com sede, você vai perceber que ela fica ali agoniada, ela chora, ela fica impaciente, né? Então, duas coisas que deixam uma pessoa impaciente: sede e fome. E é por isso que Paulo, em Coríntios, né, ele começa falando, né, leite vos dê a beber. Eu vou dar leite a vocês, para vocês começarem a se alimentar. Vocês precisam começar a se alimentar. Em João 6,51, o Senhor falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor, Ele é o pão vivo. E no versículo 57, ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, um dos caminhos para a gente começar a sanar as nossas dificuldades, quer seja no viver da igreja, quer seja em casa, quer seja no nosso viver social, é se alimentando da palavra, é se alimentando do Senhor. Esse é um dos principais caminhos. Por que eu falo um dos principais caminhos? Porque um outro caminho também é a oração. Sempre que nós estamos ali no nosso espírito, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, se acrescenta em mim, Senhor, seja, Senhor, o amor que eu necessito para poder compreender as pessoas. Senhor, me ajuda, Senhor, a aplicar a Tua cruz na minha vida, nessa minha razão, nessa minha opinião. Então, sempre que nós estamos em oração, nós também estamos nos alimentando do Senhor. E a nossa carne, ela não consegue prevalecer. Porque quem está ali prevalecendo agora é o Espírito. Nós precisamos buscar constantemente, amados irmãos, nós precisamos estar nos alimentando da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a ter um viver em oração. Quanto mais nós invocamos o nome do Senhor, mais nós estamos no Espírito. Ó Senhor Jesus, eu quero aproveitar essa brechinha aqui, certo? Porque se tem alguém nessa manhã que está nos acompanhando e quer receber esse Senhor no seu espírito, né, faça uma oração comigo, né? Se você puder ficar em pé, amém. Se você não pode, quer ficar sentado ou quer ficar de joelho, amém, não tem problema. O ponto é que você creia nessa oração que eu vou fazer, né, e você ore juntamente comigo, tomando posse. Diga: Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã eu quero aproveitar essa oportunidade e quero te receber, Senhor, no meu espírito, como o verdadeiro pão da vida. Senhor, durante toda a minha vida eu tenho tentado saciar, Senhor, a minha fome e a minha sede com muitas coisas, Senhor, que não são a tua pessoa. E eu posso perceber, Senhor, que isso não tem satisfeito a minha pessoa. Isso não tem sido suficiente, Senhor, para preencher o vazio que tem dentro de mim, Senhor. E é por isso, Senhor, que muitas vezes eu causo tantos problemas, Senhor. Porque eu ainda não sabia, Senhor, que dentro de mim há essa guerra constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E eu quero aproveitar, Senhor, nesse momento. Eu quero te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, porque eu reconheço que sou um pecador. Mas, pela tua infinita graça, pelas tuas muitas misericórdias, Senhor, eu abro a ti nessa manhã o meu coração. Eu te confesso diante de Deus, diante dos homens, diante de todo o principado e potestade, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor, entra, Senhor, no meu ser. E me ajuda, Senhor, a viver na tua presença, Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver no Espírito, porque eu preciso de ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Você acabou, amado irmão, né? Agora não é mais amado amigo, né? Agora é amado irmão. Você acabou de receber a vida de Deus. E essa vida de Deus que entrou em você, que está dentro de mim, que está dentro de todos aqueles que já creram, né? Ela é poderosa para nos suprir, para preencher todas as lacunas do nosso ser.
Senhor Jesus. Mas continuando aqui na mensagem, voltando aqui para o capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 6 a 7, Paulo fala o seguinte, ó: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem é eu? Quem sou eu? Quem é Apolo? Irmãos, nós não somos ninguém. Nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor. Somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. Porque de fato, tudo quem promove é o Senhor. Até o fato de nós confessarmos Ele como Senhor e Salvador, é o Senhor quem promove a situação. Tudo é o Senhor, o crescimento é o Senhor. Quem se dispõe a dispensar a sua vida para nós é o Senhor. Tudo é o Senhor. Senhor Jesus. E no versículo 9, né? Paulo diz o seguinte: porque de Deus? Porque de Deus somos o quê? Somos apenas cooperadores, irmãos. Nós somos apenas cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. É interessante que agora ele toca em 2 pontos aqui. Ele fala que nós somos lavoura. Como lavoura, isso diz respeito ao aspecto da vida. É como a gente já compartilhou. Se eu não tiver um relacionamento com Deus de vida, eu só vou ter o conhecimento, eu vou só conhecer um Deus, eu vou ser igual a Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, na sua primeira experiência ali. Mas quando eu começo a ter um relacionamento de vida, de intimidade com o Senhor, quando eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida, quando eu permito que Ele, como oleiro, Ele possa moldar a minha pessoa, segundo a vontade dEle, segundo a necessidade dEle, aí eu vou falar igual a Jó no final, né, do livro de Jó, lá no capítulo 42, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu também gosto muito de tocar na experiência de João. João, no seu evangelho, ele fala: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, né? Mas quando você chega nas suas epístolas, João fala assim: o que os meus olhos viram, né? O que minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então agora é uma experiência mais íntima com o Senhor. Por quê? Porque João, ele era conhecido como filho do trovão. A gente fala muito de Pedro, né? Que Pedro isso, que Pedro aquilo, Pedro cortou a orelha do soldado, Pedro negou o Senhor, Pedro isso, Pedro aquilo, mas a gente se esquece que João também não era nada manso, não. João falou assim: Senhor, faz descer fogo do céu para consumir esses aqui. Aí você vê agora João nas suas epístolas falando que o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam, com respeito a quem? Com respeito ao verbo da vida, com respeito a um relacionamento de vida com Deus agora. Então, graças ao Senhor, irmãos, quando nós temos esse relacionamento de vida, quando nós reconhecemos que nós precisamos disso, nós vamos também mudando de estágio. Nós vamos saindo da condição de lavoura e nós vamos entrando na condição de edifício. Por quê? Porque vai acontecendo algo em nós chamado edificação, irmãos. A vida de todo ser humano precisa de 2 coisas básicas. A primeira dela é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí, tá bom? Tá bom, né? Mas não está tão bom ainda. Porque receber Jesus como Salvador resolveu o meu problema, o teu problema, porque nós íamos para o inferno. Mas e agora? E o problema de Deus? E qual é o problema de Deus? O problema de Deus, irmãos, é que Ele tem um plano, Ele tem uma economia. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é levar o homem para a glória. E como é que Ele vai levar esse homem para a glória? Desse jeito? Né? Da nossa maneira? Não. Ele precisa trabalhar nesse homem. E qual é um dos meios que Ele tem para trabalhar nesse homem? É o viver da igreja. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos colocou no seu corpo, que é a igreja, para sermos aperfeiçoados, para aprendermos a amar uns aos outros, para aprendermos a negar a nós mesmos. Mateus 16, 24, você falou: você quer vir após mim, Pedro? Você quer vir, Rossandro? Você quer vir, Ian? Você quer vir, Carlos? Você tem que negar você mesmo.
Se vocês não se negar, você quer vir, irmã Maria? Você quer vir? Então você tem que se negar a si mesmo. Sabe, irmãos, se a gente não tiver essa disposição, a gente não vai ser trabalhado pelo Senhor. E a gente vai estar sempre causando problema. Eu repito, não só no viver da igreja, mas em todo lugar onde nós estivermos. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja até no meio da rua. Passe nós vamos arrumar confusão. Vocês podem ter certeza disso. Que o homem, na sua carne, ele só arruma confusão, ele só arruma problema. Nós precisamos, de fato, viver no Espírito, irmãos. Nós somos essa lavoura de Deus. No versículo 4, né, Paulo fala assim, quando alguém diz, né, eu sou de Paulo, né, ou de Apolo, né, não é evidente aqui, ó, que vivei na carne, que andais segundo os homens? Senhor Jesus. No versículo 10, né, Paulo diz o seguinte, segundo a graça de Deus. Sabe, irmãos, segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Primeiramente, eu gosto muito que Paulo fala assim, segundo a graça de Deus. Não é segundo a minha capacidade, segundo a minha sabedoria, segundo o meu esforço, não. Mas é a graça de Deus. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Segundo a graça de Deus, sabe, irmãos? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o Senhor fala o seguinte para nós, por meio de Paulo. Efésios 4, versículo 11 e 12. Olha o que é que ele diz aqui, ó. E ele mesmo, quem é esse ele aqui? Esse ele é o Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo. Irmão, se o Senhor te deu essa condição de apóstolo, se você é um apóstolo hoje, se você é um profeta, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é um mestre, irmão, seja quem for você no corpo de Cristo, lembre-se de uma coisa, você é o que é, não é por você, mas é por causa do Senhor, porque a Bíblia diz assim, e Ele, foi o Senhor quem concedeu a mim e a você essa função no corpo de Cristo. E Ele mesmo concedeu. Aí o versículo 2 ele fala assim, ó, com vistas a quê? Com um propósito. Que propósito? O Senhor lhe deu um dom na vida da igreja. Qual é o propósito de você ser evangelista, ser um diácono, ser um mestre, ser um apóstolo? Qual é o propósito disso? É você aparecer? Claro que não. Eu aparecer? Claro que não. Ah, você na vida da igreja, você é alguém que sabe mexer na parte técnica dos equipamentos. Quem foi que lhe deu essa capacidade? Qual é o propósito? Você é alguém que sabe limpar o local muito bem limpado. Você é alguém que sabe cuidar do serviço de transporte, do serviço de segurança da igreja, muito bem feito. Você é alguém que sabe cuidar do serviço de criança, muito bem feito. Você é alguém que sabe cuidar do serviço de cantina, muito bem feito. Mas qual é o propósito de tudo isso? Quem fez você ser assim? Foi Cristo, irmãos. Se tirar Cristo da nossa vida, nós somos apenas um caco de barro. Nós não servimos para nada. O que nos faz ser úteis ao Senhor é a vida dele em nós, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para que esse serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Oh, aleluia, graças ao Senhor, irmãos. Irmãos, tudo isso é para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Agora, como fazer tudo isso? Aí vamos para Efésios, ainda continuando em Efésios, capítulo 3 de Efésios, versículo 17. Como fazer tudo isso? Ele diz assim, ó, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. É uma questão de fé, certo? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja só, arraigados diz respeito a quê? A raízes. Onde é que estão as minhas raízes? Onde é que estão as suas raízes? Eu volto a perguntar, na sua opinião, na sua maneira de ser, na minha opinião, na minha maneira de ser, ou as minhas raízes estão em Cristo? Porque fala assim, arraigados. Aí ele fala assim, e alicerçados, agora tem alicerce.
Se alicerce diz respeito a uma construção, a uma edificação. Arraigados e alicerçados aonde? Em amor. E que amor é esse? É o meu amor? É o teu amor? Não, é o amor de Cristo. Nós precisamos, como Filipenses mostra, ter em nós esse amor que chega a doer nas nossas entranhas pelas pessoas. Senão a gente não vai se dispor de maneira alguma a abrir mão de nós mesmos. Senão nós não vamos permitir que a cruz de Cristo seja aplicada em nós, sabe, irmãos? Volta aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, o tabernáculo, ele foi construído, né, com madeiras. E se você for lá para Êxodo, capítulo 25, certo? Do versículo 10 a 11, e Êxodo também 36, do versículo 20 a 24, versículo 26, versículo 30, versículo 34, você vai ver que todo o material usado para construir o tabernáculo, todo o material, mesmo sendo um material de madeira de primeira, madeira de acácia, uma madeira nobre, mas todo aquele material precisava estar revestido de duas coisas fundamentais: o ouro, que tipifica a natureza divina. A Arca da Aliança era toda feita de madeira, mas ela era toda revestida de ouro. Ou seja, quem é que aparece? É a minha capacidade, a sua capacidade, representada pela madeira, ou é o ouro que aparece? Quem aparece é o ouro. E é interessante porque as tábuas, né, que armavam o tabernáculo, elas eram encaixadas embaixo, né, com encaixe de madeira, mas interessante porque esse encaixe de madeira que deixava essas tábuas em pé, era revestido, sabe de quê, irmãos? De bronze. E você sabe o que significa o bronze? Significa a justificação do Senhor. O Senhor é quem nos justifica. Judas, quando foi trair o Senhor, ele recebeu 30 moedas de bronze. Sabe, aquelas moedas ali foi a justificação que Judas recebeu. A nossa justificação, irmão, está em Cristo. Se eu e você conseguimos estar em pé, se eu e você conseguimos estar servindo, se eu e você conseguimos ter um viver familiar adequado, se eu e você conseguimos ter um viver no nosso trabalho, um viver adequado, quem nos dá essa base é Cristo. Se tirar Cristo, a gente cai. O que é que a palavra diz? Veja que quem pensa, né, que está de pé, veja se não caia. É quem pensa. Então, irmãos, a nossa base é Cristo. Quem nos justifica é Cristo. E Deus, Ele é quem precisa aparecer. Nós precisamos estar sendo revestidos constantemente com a natureza do Senhor. Se a gente não estiver sendo revestidos, irmãos, com a natureza de Deus, nós só vamos causar problemas. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Talvez para as pessoas do mundo seja uma loucura ter um viver cristão hoje. Rapaz, você é muito besta. Quem já viu isso? Você se humilhar perante aquela pessoa, se foi ela que provocou você, se foi ela que tentou se dar bem às suas custas, mas tu fosse lá, rapaz, pedir perdão. Não, eu não entendo um negócio desse não. Realmente é loucura para as pessoas. É loucura. No viver familiar, é loucura, sabe? Para muitas pessoas você retroceder. Mas você tem a razão. Ele está errado.
mas você tem razão, ela está errada, isso é loucura, eu não entendo isso. Não vai entender nunca. Porque nós pregamos um Cristo, e um Cristo crucificado. É loucura sim, é loucura para uns, é loucura para outros. Mas para aqueles que estão no Espírito, isso não é loucura. Isso é o poder de Deus operando na minha vida e na sua vida. Isso é o Evangelho, que é o poder de Deus trabalhando em nós, nos transformando dia a dia. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Sabe por que o Evangelho consegue operar em mim, consegue operar em você? E com isso Deus é manifestado, Deus é glorificado? Romanos capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte. Romanos 8, 36, fala assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Por amor de ti. Por amor de ti. E está escrito, viu? Graças ao Senhor porque está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Veja, é o dia todo. Mas irmão Rossandro, não dá para ter uma folguinha não? Dá não. Dá não, infelizmente não dá não. É o dia todo. Mas não dá para ser só um pedacinho do dia não? Não, não dá. Infelizmente não dá. É o dia todo. É o dia todo? É o dia todo. Isso é salvação para nós. Isso é salvação para a nossa casa. Isso é o meio que Deus tem de ser glorificado. Senhor Jesus. É o dia todo. Senhor Jesus. E quando a gente vem aqui para Efésios 2, versículo 22. Olha o que ele diz aqui para nós. Efésios 2, 22. Ó. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todo esse processo, irmãos, todo esse processo, amados amigos que estão nos acompanhando, é para que de fato nós possamos ser edificados à habitação de Deus no Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quanto mais nós desfrutamos do Senhor, quanto mais íntima comunhão com o Senhor, quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto menos nós contemplamos a nós mesmos, quanto menos nós damos razão a nós mesmos, quanto mais a natureza de Deus aparece em nós, mais nós somos edificados no Espírito. Mais a obra do Senhor, ela é realizada em nós. Senhor Jesus. E quando nós chegamos em Salmo 27, 4, esse versículo também achei bem interessante, esse versículo. Salmo 27, 4. Deixa eu só pegar aqui. Salmo 27, 4. Ó, fala a mesma coisa de 2 Coríntios praticamente. Salmo 27, 4, ele fala assim, ó: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Interessante, né? Uma coisa peço ao Senhor. Eu peço e fico sentado, de braços cruzados, esperando o Senhor me atender. É assim? Não. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar
a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, uma coisa eu peço e busco. Existem duas coisas aqui. Existe a ação do Senhor, porque nós estamos pedindo a Ele, para Ele nos dar essa condição. Existe a nossa ação de buscar. Eu peço e busco o quê? Contemplar o Senhor. Ele fala assim, ó, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vou fazer uma pergunta para você. Você pode morar todos os dias, hoje, na casa do Senhor? Eu vou dizer para você que pode. Sabe por quê? E não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo habita? Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Então hoje, nós podemos passar o dia todo contemplando o Senhor, buscando o Senhor, desfrutando do Senhor, contemplando a beleza do Senhor. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, graças ao Senhor, irmãos, nós somos esse edifício de Deus. Nós somos essa lavoura de Deus e edifício de Deus, que Deus tem trabalhado. Nós damos graças a Ti, Senhor. Continua sendo conosco, Senhor. Continua nos dando essa visão. Continua nos suprindo com o Teu Espírito, para que de fato nós possamos negar a nós mesmos e possamos ter em nós todo esse processo de transformação, para que o Senhor possa ter a sua edificação realizada em cada um de nós. Amém? Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Aleluia.